a maioria de nós saía pensando em ter realmente uma carreira, entre aspas, sem estar vinculado ao emprego. A gente era realmente como autônomo. A gente percebe que o médico não valoriza as associações. No entanto, a crise está à vista no nosso exercício profissional e o resgate do médico, ele tem que ser associativo, não vai ter outro resgate. Os médicos precisam ter representação, porque as coisas não passam na mão do governador, nem do presidente, nem do prefeito. As coisas passam pela Câmara. Papo de Médico, com o Dr. Carlos Fernando. Todas as quintas-feiras, às 8 da noite, no canal do YouTube do Sindmédico DF. Papo de Médico, com o Dr. Carlos Fernando. Olá, internautas. Estamos aqui em mais um programa Papo de Médico. Para você, meu colega médico, minha colega médica, e os internautas que nos assistem, tanto da área da saúde, como das mais diversas profissões. Esse é um programa informativo que traz para você atualizações, traz para você notícias e traz para você esclarecimentos, principalmente aqui para a nossa cidade de Brasília. E trazemos também o que nós temos aqui na área da saúde. Hoje o nosso tema é carreira médica. E para falar sobre isso, o que é a carreira médica, o que é a vida do médico, como que o médico se comporta perante todos esses desafios que existem, temos aqui o professor Dr. Etelvino Trindade. Dr. Trindade, como mais conhecido, é médico ginecologista, oncologista, professor da ESCS e general reformado do Exército de carreira. E para nós, é uma grande satisfação com toda a sua trajetória e sua história. Dr. Trindade participou de todas as instituições médicas e participa até hoje. Tem uma larga experiência nisso. Queria aproveitar, Trindade, te agradecer a tua presença. Eu sei que o teu tempo é muito curto, por tanta atividade que você faz, e já agradecer aqui para o nosso público a minha formação, parte dela eu devo ao nosso dia a dia, que você muito me ajudou, muito me formou no Hospital das Forças Armadas nos anos de 90. Então, muito obrigado por isso. E eu gostaria que você começasse iniciando. O que é a carreira médica, Trindade? O que é a vida do médico? Boa noite a todos os internautas que nos ouvem, os colegas, os não colegas. Agradeço muito estar aqui. Como vocês veem, eu já não sou muito novo, né? Então, talvez eu venha trazer aqui alguma coisa de história de vida e o tempo que a gente exerceu medicina até o momento, que já se vão praticamente 5 décadas. A carreira médica, na verdade, eu comecei não tipo carreira, porque na época que eu me formei, e nós estamos falando mais ou menos da época de 1960 para 70 virada, o médico tinha uma formação terminal. Até porque não tinha tanta tecnologia inserida, a gente fazia medicina com pouca coisa, como a valise. Então, aquela modelo do médico, a valisezinha, que tinha um estetoscópio, um aparelho de pressão, um abaixador de língua, uma lanterninha, um martelinho, era mais ou menos isso. Então, um termômetro, né? Um termômetro, a gente fazia medicina com isso. E a maioria de nós saía pensando em ter realmente uma carreira, entre aspas, sem estar vinculado ao emprego. A gente era realmente como autônomo. Mas no momento, logicamente, isso mudou e a gente não pode também ficar refletindo de tempos passados como se fossem melhores ou piores. Na verdade, eles são válidos no momento que você os vive. E ao rememorá-los, a gente tem que também trazer a pertinência do presente, trazer o passado para o presente, não para fins comparativos, mas para fins de mostrar que existem caminhos e possibilidades. Eu gostei dessa fala sua, né? A gente não pode achar que a medicina de hoje é uma maravilha e do passado não foi, né, Trindade? Porque exato. O que tinha para a época e quanta coisa foi feita para a época, né? Exatamente. Eu acho que em todas as suas épocas. É muito pertinente isso que o senhor coloca. Trindade, você passou aí por uma carreira militar brilhante, né? E foi nosso comandante lá no Serviço Médico do HFA e por todas as instituições. Eu acho que você fez uma trajetória profissional muito interessante.
qual a sua avaliação hoje das instituições médicas, pela tua experiência? O Conselho Federal de Medicina, o Conselho Regional, a Federação Nacional dos Médicos, a Associação Médica Brasileira e os agregados em volta, o que representa isso na vida do médico hoje? Qual é a sua leitura que você faz? Até porque você, como ex-professor universitário também, você foi pioneiro na inauguração da nossa ESCS, né? E que é uma bela faculdade. O que falta na vida do médico hoje dentro desse contexto? A gente vê que os meninos não saem com formação disso, né? O médico não sai com essa formação. Como é que você avalia o papel das instituições hoje? O que foi? Faz um resumo aí para nós. Deixa eu pegar então a base. Na época que eu formei, e até muito depois, era um orgulho para o médico recém-formado se filiar na associação. Então, a primeira coisa que a gente queria é ter a carteira do CRM e ter uma vinculação com a Associação Médica do Estado da gente. Essa coisa se perdeu um pouco. Eu sempre fui associado. Teve uma época que eu era associado a cinco associações de especialidade. Tudo na área mais ou menos da ginecologia, reprodução humana, ginecologia obstetrícia, ginecologia oncológica, patologia do trato genital inferior e colposcopia. Eu acho que, o momento, os médicos desvincularam disso e acham, não sei, de juízo de valor a gente equivoca. Mas pelo número de pessoas que estão exercendo medicina e o número de associados, a gente percebe que o médico não valoriza as associações. No entanto, a crise está à vista no nosso exercício profissional e o resgate do médico, ele tem que ser associativo, não vai ter outro resgate. Nós somos formados para trabalhar sozinhos e assim o fazemos. Então a gente se sente muito, digamos, entre as competente em resolver as coisas nossas. Mas a hora que entra num universo maior, que é de categoria, com pessoas e grupos também que tentam avançar no procedimento dos médicos, é só através de associativismo que a gente vai conseguir superar a crise que está se montando aí, cada vez mais pesada. Trindade, você, com todo esse tempo e todas essas participações, eu entendo que hoje, vamos falar assim, uma viagem mais curta, de uns 30 anos para cá, nós tivemos o SUS, nós tivemos toda essa degradação da medicina pública, tivemos um crescimento no parque tecnológico na medicina suplementar e o médico ficou um pouco perdido nesse tiroteio, perdendo um pouco a sua autonomia, até pela maneira como que o mercado business entrou na vida do médico e tirou essa autonomia do médico e se forma grupos hoje e tudo mais. Qual é a sua avaliação? Existe a falta da política na vida do médico? A política ajudaria o médico nisso um pouco? Se o médico se politizasse mais, até pelo papel que o Congresso exerce dentro desses segmentos? Desde o tempo de Grécia Antiga, de Aristóteles, na política que ele fala, o ser humano é um ser político. Só que a política no exercício de mando, ela tem muitas coisas que são inquiridas pela sociedade, às vezes não muito bem aceitas. E isso faz com que pessoas que se entendem, entre aspas, talvez num sentido assim, de avaliação de ser melhor, não entrar em corrupções, acha que deve afastar da política, a política exercida como mando. E essa política ela é necessária, e nós precisamos de representação, inclusive. Os médicos precisam ter representação, porque as coisas não passam na mão do governador, nem do presidente, nem do prefeito. As coisas passam pela Câmara. É a Câmara que faz lei. É a Câmara que vai dar as diretrizes que, em sendo lei, a gente é obrigado a seguir. E o nosso resgate, a nossa possibilidade de nos inserirmos cada vez mais no âmbito da sociedade como um todo é através de política. Então, eu acho que é muito importante. Qual a sua avaliação das faculdades de medicina no Brasil hoje, com esse número crescente que teve nos últimos 20 anos, dos cursos, da formação do residente
da formação do pós-graduando hoje para o mercado de trabalho do médico? Eu acho inicialmente uma tristeza ver o que aconteceu. A tecnologia entrou muito forte, as escolas aumentaram em número de alunos, em número de escolas, as escolas bem referenciadas perderam algum degrau nesse patamar de qualificação, inclusive a USP, que é uma das melhores do Brasil, perderam internacionalmente. Os médicos estão se formando fora das faculdades mais tradicionais, em locais, às vezes, sem nenhum apoio, e isso a sociedade vai pagar, porque vai ter médicos menos competentes que precisam de mais qualificação. A mais qualificação significa custo. Quem vai dar mais qualificação, ele mesmo ou o governo? A segunda coisa, essa desqualificação faz com que o médico se resguarde procurando competências. Então, o médico, não conseguindo ser resolutivo, ele vai encaminhar para outro. Então, significa mais uma consulta. Isso significa mais um emprego ou significa mais uma consulta paga. Então, essas coisas todas têm que estar no universo das pessoas, inclusive da sociedade, como meio de achar um equilíbrio, onde você tem o qualitativo equilibrado com o quantitativo. Trindade, quem vai frear isso hoje? Revalida, com milhares de brasileiros aí nas fronteiriças, temos países aí do lado da gente aí que tem 12, 15 faculdades de medicina. Temos hoje no Brasil 35 mil médicos se formando para 12, 13 mil vagas de residência médica. E um mercado tecnológico aí absorvendo esse pessoal. Então, eu como preceptor também, formador de médico residente, a gente seguiu a escola do senhor, a gente vê muita gente titulada e pouco qualificada. Quem vai dar esse freio de arranjo aí nessa situação? Como é que o senhor vê isso para o futuro? Eu vejo uma única possibilidade. A possibilidade é o associativismo. Porque você não consegue mudar uma ideologia, digamos assim, ou uma teorização ou hipótese de que a medicina se resolve no quantitativo. Isso está sendo aplicado desde o governo Fernando Henrique Cardoso e não mudou. E não mudou ainda agora, embora houvesse um compromisso quando o Bolsonaro entrou, que ele mexeria nisso, não deixaria, mas não tá segurando isso. Então, nós só temos uma perspectiva que eu vejo. As associações que têm uma representatividade, médico ainda tem muito prestígio, nós temos, felizmente, e é o meio da gente conseguir trabalhar junto com os políticos, com o Ministério da Saúde, no SUS, trabalhar talvez por uma carreira de Estado como um modo de garantir que o médico não tenha que ter inúmeros empregos e acrescido de plantões que deixam o médico pouco eficaz, porque o indivíduo cansado não vai produzir adequadamente. E isso eu acho que através, por exemplo, você é representante de associação. É uma situação que é desgastante para vocês. Eu sei quem está na frente disso como é desgaste. Tem muita gente falando mal. Tem uns ou outros que até agradecem, mas a maioria não vê o trabalho. E, queira ou não queira, tem que ser no associativismo que a gente pode fazer uma barreira a essas coisas que estão vindo contra nós. Ok. Etelvino Trindade, ginecologista, general do Exército, da área médica, professor, médico, colaborador de todas as instituições, CRM, Associação Médica, Conselho Federal, um homem que viaja pelo Brasil e que seu nome brilha Brasília e leva para o Brasil afora. Deixa uma consideração final para os teus colegas médicos, para quem está no meio do caminho da profissão e para quem está saindo. E parabéns pelo filho, que é médico também. Exatamente. O filho ser médico é a maior gratidão, porque significa que a gente foi um modelo adequado. Eles reconheceram o modelo. O médico que está entrando na vida médica, não esqueça o humanismo médico, a arte da medicina. A arte da medicina é o encontro do ser com o outro ser. E nessa circunstância médico-paciente, é o ser que pode ser a esperança do que sofre.
Então você tem que encontrar esse ser. E esse ser vai ser encontrado na clínica, na anamnese. As tecnologias são aplicadas em seguida. Para aqueles que vão ingressar na carreira médica, eu conclamo vocês a se aproximarem do associativismo, procurem estar, as nossas associações têm um nicho que cabe vocês, para vocês começarem a se aproximar e entender as lutas que vocês vão enfrentar, que não serão pequenas. Para aqueles que estão no fim de carreira, e eu estou nessa, eu quero deixar a mensagem do otimismo. Ser médico vale a pena. Talvez é a única profissão que você é gratificado independente de você receber o financeiro. Porque a hora que você tem sucesso com o paciente, você já ganhou. E a gente, além disso, você ainda tem uma remuneração. Logicamente, a remuneração não pode ser omitida, mas o fato de você praticar o humanismo e esse dom que Deus nos dá de gostar da profissão e trabalhar pelos nossos pacientes que sofrem, com certeza para mim é uma graça. Maravilha, Trindade. Eu posso ter essa responsabilidade em nome de todos os colegas do Brasil representando a FENAM, todos os colegas médicos de Brasília, que eu também represento. Agradecer a você por tudo que você fez pela gente, por tudo que você faz, por tudo que você nos ajuda nas instituições. E não podia deixar de terminar o programa no meu estilo, né? Fazendo uma brincadeira com você, mas que é uma verdade. Fiquei sabendo que agora você virou químico, alquimista e faz cachaça, né? Ah, é verdade. Isso que é muito boa. Como é que é o nome da cachaça? Trindade e Primeiro Beijo. Maravilha. Parabéns. Maravilha. Obrigado. Mas tem uma coisa boa aí para vocês aí que estão nos ouvindo. Então hoje eu sou o cachaceiro. É o cachaceiro. Quem bebe é o consumidor. É o consumidor. Eu sou o cachaceiro. Obrigado, Trindade. Obrigado. Um abraço a todos. Internautas, muito obrigado. Muito obrigado pela audiência do programa mais uma vez. Foi um programa informativo para você, colega médico, de uma pessoa tão querida, tão preparada e tão ilustre em nosso meio e no Brasil, na medicina brasileira. Um abraço a todos.